Legal. Gente, boa tarde a todos, né? Bem-vindos a um concerto de poesia do IEL. No Rio está chovendo, mais ou menos, está um tempo de chuva. Não sei se na Bahia tem sol, mas deve ter, sempre tem, né? E, assim, agradecer a vocês aqui nessa tarde de sábado, né, estarem aqui para ouvir poesia, que é sempre mais raro, né? Mas o concerto tem o seu público, né? Temos aqui muitas pessoas que estão presentes, né, sempre nos concertos de poesia, né? Poetas, escritores, leitores, né? E é um prazer, né, poder receber aqui o Floresvaldo Matos, cuja obra eu conheci em 2011. Na verdade, eu conheci já pela obra completa, viu, Floresvaldo? Vou confessar aqui que fui ao lançamento da sua obra completa e quem me apresentou foi um outro poeta que um dia estará aqui conosco, muito bom também, que é o Ruiz Pinheira Filho. Então, assim, é uma alegria, né, poder trazer você, né? Esse contato foi feito pelo Nuno, né? O Nuno que sempre contacta os nossos poetas, mas quando ele me falou seu nome, eu falei, não, vamos trazer aqui e, seria mais cedo, né? No mês passado, né? No outro mês, assim, eu sei que nós marcamos e o Floresvaldo não podia, né? Eu tive um problema de Então, a saúde. gente... Não, houve uma confusão de data no meu convite também. Acho que eu Ah, estava tão tá. emocionado com o convite que troquei as datas. Ah, tá. Aí eu confundi o Floresvaldo e ele não podia no dia que efetivamente era, a gente teve que inverter a pauta. Maravilha. Então, assim, vou passar a palavra para o Nuno, viu, Floresvaldo, que ele comanda. De vez em quando eu entro, dou uns pitacos, mas o comandante do barco é ele, viu? E Grande. a ele a gente sempre agradece a parceria com a Malar Margens, né? Com a revista Malar Margens. Aí, Nuno, com você. Bom, eu queria começar dizendo que esse concerto, para mim, ele efetivamente é muito especial, porque o Floresvaldo é um poeta que eu descobri quando eu tinha 15 anos de idade. Aos 15 anos, eu comprei essa antologia aqui, acho que, deixa eu ver, dá para ver bem, né? Talvez chama-se Poesia Moderna da Região do Cacau, que reúne vários poetas, foi organizada pelo Telmo Padilha e prefaciada pelo Hélio Pólvora e publicada pela Civilização Brasileira, e reúne vários poetas da região do Cacau ali, entre eles o Floresvaldo. Eu, naquele momento, assim, me senti muito tocado, profundamente tocado, realmente, por três poetas, o Floresvaldo, o Sosígenes Costa e o Eudásio Tavares. Foram poetas que me marcaram. E vim, na medida do possível, com as limitações de meio daquele momento. Não faz tanto tempo, eu estou com 27 anos agora, mais ou menos. E, e, mas, assim, vamos considerar, eu tinha 14 ou 15 e fui tentando acompanhar a poesia do Floresvaldo, do Sosígenes e do Eudásio. Até que assim, a vida passou, foi passando, eu conservando, eu sempre voltei a essa antologia, né? São aqueles livros que a gente bota na estante, mas de vez em quando a gente tira de novo para ler, né? Eu digo que esse é o grande teste de um livro, de qualquer livro de poesia. Se você bota na estante, nunca mais pega, esse livro não deu certo. Mas os livros que a gente bota na estante e pega de novo, mais de uma vez, esses são os livros que significam mesmo. E eu tantas vezes peguei essa antologia e aí mais tarde eu consegui pela estante virtual esse livro aqui, Sonetos Elementais, do que é uma antologia onde ele reúne apenas sonetos, né? Ele não escreve apenas sonetos, escreve poemas de toda a ordem, mas ele reuniu diversos sonetos nessa antologia de sonetos, e um deles eu classifico, entre outros do Floresvaldo, como assim escritos máximos da língua portuguesa,
aqui tem um soneto chamado A Cabra, que eu vou falar para vocês agora, como abertura. Percebam que sofisticação e que manejo da linguagem e do pensamento é feita nesse soneto. Então, A Cabra. Talvez um lírio, máquina de alvura sonora ao sopro neutro dos ouvidos. Perco-te. Cabra que és, já me tortura guardar-te. Olhos parecendo-me vencidos. Máquina e jarro. Luar contraditório sobre lajedo, o casco azul polindo. Dominas suave clima em promontório. Cabra, o capim ao sonho preferindo. Sulca-me, perdurando nos ouvidos, laborado em marfim. Luz e presença de reinos pastoris antes servidos. Teu pelo, residência da ternura, onde fulguras na manhã suspensa. Flor animal, sonora arquitetura. Isso é de uma beleza, assim, não tem como dizer a beleza desse soneto, desse poema. E aí depois, aí, nesses encontros e desencontros da vida, há uns 3 ou 4 anos, né, Floresvaldo? Eu fiz contato com ele, descobri que ele estava no Facebook, fiquei muito contente, fiz logo contato, disse, olha, é assim, assim, eu te li em tanto, eu derramei lá minha conversa de fã, e ele me mandou, teve a gentileza de me mandar 3 livros, essa antologia, né, uma antologia com inéditos, essa poesia reunida, né, onde tem os livros dele anteriores com inéditos, e um livro, Estuário dos Dias e outros poemas. Todos 3 eu recomendo muito, assim como a antologia da região do Cacau, se alguém encontrar, ou os sonetos elementais, para quem gosta, quem como eu tem essa paixão pela forma fixa também. E é isso, eu não queria declinar biografias do Floresvaldo, vocês vão encontrar pela internet, eu queria fazer essa introdução de maneira mais sentimental possível, porque é assim que é a minha relação, primeiro com a poesia dele, depois com essa figura interessantíssima, essa figura humana generosíssima que nós temos aqui. Bem, boa tarde, mestre Floresvaldo, seja bem-vindo, boa tarde a todo mundo que está aqui presente. Boa tarde. Com muita alegria mesmo, seja bem-vindo. Eu queria, aquilo que eu já tinha lhe dito, eu vou fazer algumas perguntas e, ao final de cada pergunta, eu peço para que você leia 3 poemas. E assim vamos em blocos que vão se sucedendo até o final. Eu queria perguntar para você como se deu a sua aproximação, a sua primeira aproximação com a poesia. Como é que foi esse momento inicial, assim, que deu aquele start de que você queria ser poeta? Bom, eu acho que o que me aconteceu na vida é justamente no curso de ginásio, ter encontrado professores e para uma cidade como Itabuna, que na época tinha no máximo 20 mil habitantes, eram aqueles professores que seguiam à risca o programa educacional do Gustavo Capanema, como ministro da Educação, e então nos levava a não ficar somente em cima de coisas que fossem da realidade, apenas interesse pelas coisas mais emblemáticas do processo social, mas nos estimulava a outras coisas. E foi aí que eu já vinha de um certo conhecimento de poetas românticos, especialmente por injunção e impelido sempre por uma visão assim da cultura no setor público, que faziam aquelas reuniões públicas de solenidade comemorativa e pegavam os estudantes para declamar poesia. Foi aí que eu entrei, já jovem, muito jovem, para ler poetas como Castro Alves, como Alves de Azevedo, Casimiro de Abreu, com seus 8 anos, e Fagundes Varela, e assim por diante. Depois, aí já no ginásio,
Já no final do ginásio, comecei, por força desses professores mais bem de maior consciência do ensino e também da preparação espiritual da juventude, eu comecei a ler os poetas parnasianos, simbolistas, e com isso fui desaguando até chegar à possibilidade de conhecer um poeta que tinha toda a sua poesia ainda não publicada em 1951, quando eu estava fazendo o primeiro ano de colégio, Sosígenes Costa, em Ilhéus, como eu disse a você, fui fazer o serviço militar obrigatório e também comecei a fazer o curso de colégio, o primeiro ano. Ao conhecer Sosígenes, é que eu realmente passei a ter uma visão da poesia mais ajustada com o tempo que exigia da humanidade e principalmente dos brasileiros outros saltos. E a poesia moderna me encantou de início logo, conhecendo os grandes poetas. A partir de Sosígenes, que já era poeta moderno, você falou aí que tem meus livros. Me entristeceu aqui e me causa uma culpa profunda você não ter recebido os meus 2 últimos livros, de 2022. Esse lançado em novembro, na feira não, na Bienal Bienal do Livro da Bahia, lá na Praia do Forte. Esse livro aqui foi lançado, Cacaueiros, em que inclui poesia, toda ela ligada às minhas origens do universo da economia e da cultura do cacau, e junto um conto, meu único conto, escrevi na vida, e uma peça de teatro que escrevi como sendo por impulso doloroso de ter eu sofrido um acidente de automobilístico em 1967. E aí eu fiquei 3 meses em casa. Eu era já jornalista atuante, né? Com cargos, etc. Fiquei 3 meses em casa e aproveitei, como andava lendo muito a tragédia grega, de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, depois Sêneca, Romano Sêneca, e assim por diante, e aí eu estava metido com essas leituras, induzido por autores franceses. Na época eu também lia porque aprendi francês no curso de ginásio. Então, aí eu fui empolgado pelo sentimento de criar e a ideia de escrever uma tragédia. Aí eu escrevi essa tragédia que está aqui nesse livro publicado. É uma tragédia, eu não me julgo, não me julgo dramaturgo, ou, como eu digo, um impulso mais de dor e sentimento do que propriamente de criatividade consolidada no conhecimento E esse aqui, que lançou agora, você não tem, esse eu faço questão que você tenha, que aqui reúne uma série que muitas pessoas chamam de ensaios, mas eu, que em 2011, ao deixar o jornalismo, eu completei quase 5 décadas de exercício de jornalismo profissional, em 2011. E então, eu, trabalhando como jornalista no Jornal à Tarde, fui designado para dirigir o caderno cultural da tarde, chamado A Tarde Cultural. E lá eu desenvolvi um tipo de jornalismo cultural que era justamente colocar para o público novidades criativas na área da literatura, da poesia e das artes.
E também, como eu tinha um certo traquejo de conhecimento de artes plásticas, não como artista, mas como curioso, eu também desenvolvi escrevendo textos jornalísticos, eu chamo artigos, mas que muita gente, depois que eu publiquei esse livro, depois que eu publiquei, chamava de ensaios. Mas aqui, nas palavras liminares que antecedem os textos, são 27 textos, 26 a 27 textos, em que eu procuro mostrar concretamente que, na verdade, eu escrevo mais artigos do que ensaio. Eu fui mais como jornalista orientado, porque trabalhei muitos anos no Jornal do Brasil, do tempo dos grandes do Jornal do Brasil, como Guinness e outros amigos meus de lá, que se tornaram meus amigos, como Carlos Lemos, Sérgio Cabral, que hoje está com problemas sérios de Alzheimer, não soube até hoje nem os problemas do filho que envolvido com a Lava Jato. E também outros lá, como José Ramos Teorão, grandes intelectuais que eu conheci lá. Conheci também, assim, pelas visitas frequentes que ele fazia, Goulart. E, na verdade, eu fui mais jornalista do que ensaísta. E digo nesse pequeno prefácio, sustento que, na verdade, eu escrevi aquilo que eu aprendi. Primeiro com o ABC de literatura de Pound, depois com as regras de jornalismo que eu aprendi com o Jornal do Brasil, com a Folha de São Paulo e com outros órgãos. E como eu tinha essa inclinação para a literatura, eu procurei aprofundar no exercício do jornalismo cultural e, na verdade, escrevia mais artigos do que ensaios. Se bem que... Mas Floresvaldo, então, fale 3 poemas para a gente, para as pessoas começarem a sentir a beleza da sua poesia. Mas foi aí a gente continua o papo. Inéditos. Estou mais para... Eu tenho uma série de poemas inéditos, pretendo publicar um livro de sonetos, feito em breve, que inclui esses inéditos que estão na cerca de uns 30 e poucos poemas. Então, eu vou começar por um aqui que houve uma certa reação de bom gosto, de aceitação, mas é que eu, ultimamente, por causa de leituras antigas, etc., tenho me voltado muito para o universo da cultura antiga, greco-latina, greco-latina e outras mais. Então, como li muito Jorge Luiz Borges, nos livros principais dele, como Ficções e o Aleph, esses livros de prosa, além dos seus ensaios, e muito da sua poesia, que aí eu fiquei mais preso a ela, eu recebi, ao ler um conto de Borges, do Aleph, que é A Casa de Astério, nome grego do Minotauro. Um certo dia, não sei, eu li Borges tem um certo tempo, algumas décadas, mas lendo, talvez relendo, me bati com o conto de Borges, A Casa de Astério, que é o nome do Minotauro em grego. E então, nesse conto, Borges faz uma coisa extraordinária. Ele desfaz toda aquela concepção do Minotauro como um monstro
um monstro canibal que, em certos momentos, devorava jovens. Eram 9 mulheres e 7 mulheres e 7 jovens mulheres e 7 jovens homens. Mas isso ficou na história das lendas, dentro do processo das lendas, e foi cultivado por séculos. Mas Borges, com aquela sua extraordinária vocação para a invenção, escreve um conto, A Casa de Astério, em que defende a tese de que, na verdade, o Minotauro era um pobre coitado, um solitário enorme, abandonado pelo pai rei Minos e pela mulher Persífone. E, na verdade, passava o tempo todo, geralmente chorando, dando murros, mas de choro, e não de valentia, de voracidade, de selvageria. Então, no fundo dessa versão borgiana, eu escrevi esse soneto no modelo inglês, que é 3 quartetos e um dístico. Então, eu botei assim, é inédito. Na Casa de Astério, de Asterion, tecer no azul do céu a cor da morte, ou no verde do mar, na branca espuma, e até não perceber quando se arruma a casa onde a brisa, última consorte, descerra a porta para o Minotauro. Apenas ouço-lhe o ruidoso trote, com o trágico de Borges, holofote, igual à solidão em que me instalo. Ele vem devagar, de agudo chifre, na tarde melancólica e sombra, vasta, que me rodeia e que me assombra, passo a passo, a exigir que me decifre. Não sou Teseu, dispenso-me do luto, vence-me a dor dos urros que ainda escuto. Esse aqui é um dos sonetos dessa linha. Aqui vem outro, meio assim, fajola, meio travesso, em que me impressionou muito quando eu li a Eneida de Virgílio, no quarto canto dele, que é a história de Enéas e da rainha Dido de Cartago, como foi tão bela essa relação, e tão belo negócio, mas quanto Enéas foi um grande canalha em relação a Dido. Porque ele, na verdade, tinha, por determinação de Júpiter, a principal missão dele no mundo era seguir viagem para fundar Roma. E foi aí que, depois de tanta relação com a rainha Dido, ele avisou a ela que ia sair e juntou a esquadra, deu partida e foi embora. Mas aquele clima interessante assim da vida, eu não fiquei com a tragédia de Dido. Fiquei com os gozos daqueles momentos de vida. Então, vou ler aqui esse poema, que é Soneto de um Sonho em Êxtase, também no modelo inglês, shakespeariano. O homem se alimenta mesmo de ouro e aço. Não sei por que Helena causa tanto ódio. Eu marquei hora com ela no relógio de sol lá do jardim de meu palácio.
e fomos jantar na gruta com Enéas e Dido, em tudo uma festa de tochas. Lá dentro, a banhar de ouro as duas moças, com vinho e frutas de bandejas persas. Não sei o que diria o Nécio Pares, de Troia, dessa orgia só de luzes, numa sonhada gruta de Cartago. Talvez se vencesse com duas cruzes cristãs, ao ver que no auge dos desejos a noite se findou num sol de beijos. E outro aqui, completar, lendo poemas inéditos. São dois. Um que eu exalto o deus Baco, romano, porque uma das coisas que eu adoro na vida acho que uma das maiores dimensões da humanidade é uma vindima, e do que dela resulta o vinho. Eu escrevi esse aqui, que tem um tom um tanto cômico e satírico. Mas o outro, que me inspirou, é que esse aqui eu prefiro de ler. Soneto Romano. A epígrafe é de Sexto Propécio. Quin essiam polifemi, fera galitea sub etna, ad tua horantis carmina flexit equos. A tradução de Maria da Glória Novak, do livro Elegias Latina. Não, Poesia Lírica Latina. Ela e outros. A tradução é: e mais ainda, Polifemo, Galateia no solpé do Fero Etna, aos teus cantos desviou os cavalos alvalhados. Orantes ecos. Então, eu fiz esse soneto aqui no modelo petrarquiano, 2 quartetos e 2 tercetos, que é assim. Não sou Orfeu, não sei deter os rios, nem toco flauta no portão do inferno, para tirar do amor grilhões sombrios e postá-lo na margem em que aderno. Não sou Camões, Calíope não me ensina os caminhos do mar. Vou para o bosque. Sei que irão perguntar-me adiante quosco é tande a de durar a minha cena. Socorre-me, Pande. Leve o barco e o remo. Guarde-os perto do campo de azaleia. Se mais seguro, lá, mas bem guardado. Ó Propércio, avise aí a Polifemo e que me deixe no Etna com Galateia, montada em seus cavalos orvalhados. Aí os 3. Maravilha, mestre. Agora, como é que foi para você o processo de escrita e de elaboração do primeiro livro? Como é que era a cena da época do lançamento do seu primeiro livro? Como é que foi esse diálogo com os poetas daquela época? Como é que você despontou? E depois fale 3 poemas. Sim, 3 poemas já foram lidos, né? Então, eu vou... Não, depois novos 3 poemas. Né? Olha, na verdade, eu, com grande esforço, lógico, tentei conciliar por décadas o trabalho profissional do jornalismo com a vocação para a poesia e o interesse pela literatura. Então, por vários anos, eu lendo poetas de grande importância, ainda jovem, fui
acumulando uma série de conhecimento que envolvia técnicas de elaboração da forma poética, e, na verdade, fui colecionando, publicando. Primeiro, nas chamadas páginas de letras e arte dos jornais impressos. Depois, ou coincidentemente, em uma revista que foi criada na Faculdade de Direito, onde estudei, e então aí eu passei a publicar também poemas na chamada revista Ângulos, que foi uma das coisas mais importantes na cultura da Bahia, primeiro na cultura literária, porque ela foi criada por duas pessoas ligadas a uma dos grandes movimentos literários da Bahia, da chamada geração Caderno da Bahia, que funcionou transitou nas suas atividades criativas, de 1948 a 1953, que foi Heron de Alencar e Adalmir da Cunha Miranda. Esse passou a viver em São Paulo, Heron de Alencar, foi jornalista em Salvador, depois foi ser professor na Sorbonne, Paris, lá ficou, e participou até do grupo de Oscar Niemeyer na criação da Universidade da Argélia. Então, foram dois nomes muito importantes que criaram a revista Ângulo. Eu publiquei lá. Depois eu vou ler um poema que eu publiquei na revista Ângulo. O meu primeiro poema na revista Ângulo. É um pouco longo, mas longo, quer dizer, tem alguns mais que um soneto. Então, eu, embevecido por essa aprendizagem em leituras frequentes e sucessivas e sempre deixando um tempo, fui produzindo poemas e publicando nos jornais. Quando foi nos anos... Enfim, eu comecei o jornalismo em 1958, julho de 58, mas em 60 eu já tinha uma coletâneazinha de poemas. Aí, com base vamos dizer assim, o poema que você leu, A Cabra, foi escrito em 1961. Então, eu fiz uma coletânea, como eu vim da região cacaueira, nasci sob a fronde de roças de cacau. Meu pai, como administrador rural, uma fazenda de cacau, eu vivi uma infância muito ligada a esse universo rural. Depois, na cidade que eu vivi, não era cidade, primeiro na vila de Água Preta, que era distrito de Ilhéus, que tornaria depois a cidade de Uruçuca, município de Uruçuca. Itabuna e Ilhéus eram as cidades da região cacaueira todas voltadas para as atividades concretas e de forte desenvolvimento da economia do cacau. Então, esse universo que penetrou na minha infância, na minha adolescência, entrou na mocidade, então fez parte do núcleo criativo que mais me empolgava na época. Aí eu já tinha uma série de versos, de poemas, não eram muitos poemas, publicados sob inspiração da estética propalada pela geração de 45, eu tinha esses outros poemas de natureza rural, de fundamento rural,
Então, o primeiro livro, Reverdor, de 1965, que poderia ter saído em 1962, porque eu copiei o livro na máquina de escrever, numa pensão no Rio de Janeiro, na Avenida Mendes Sá, ali perto da Lapa, porque fiz um curso não, isso, um, passei uns tempos no Jornal do Brasil, ainda na Avenida Rio Branco 110, com a rádio também. E então, lá nessa pensão Mendes Sá, que era o nome da rua, da avenida, eu aproveitava os dias que não ia trabalhar no Jornal do Brasil, que eram 3 meses de estágio. Eu passei a escrita toda desses versos, que já tinha. Quando voltei para Salvador, a minha turma, que era chamada Geração Mapa, sob a direção sob a liderança de Glauber Rocha, o maior amigo que eu tive na vida, o futuro cineasta aí, nesse tempo, isso era 1961, aí entusiasmou todo mundo que esse livro que tinha que sair, porque era uma coisa moderna, na Bahia não tinha nada igual, e assim por diante. Essas coisas de entusiasmo juvenil. Então, como em Salvador só se publicava livro, se tivesse, vamos dizer assim, o apoio público, ou a gentileza de um grande empresário que tivesse a ver com a literatura, o livro atrasou. E ficou mais complicado, porque em 64 surgiu a tal que ele chamava de Revolução, mas o golpe de 64 militar. E aí ficou mais difícil, porque eu fazia parte daquele grupo de intelectuais jovens que ligado a uma chamada linha auxiliar do Partidão. E aí é que não saía mesmo o livro. Mais adiante, quando as coisas foram serenando um pouco, um dos grandes figuras, as grandes figuras que me introduziram no jornalismo, era sócio de uma gráfica, Zitterman de Oliva, que foi depois superintendente do Banco Econômico. Eu já fui levado para formar a redação inaugural, a equipe de reportagem da redação inaugural do Jornal da Bahia, que se fundava na época, dirigido por pessoas de esquerda, por jornalistas de esquerda que vinham lá da imprensa popular, do jornal do Partidão na Bahia, chamado Momento. Ele ficou ligado muito a essa geração Mapa, que era composta eu, Glauber Rocha, João Carlos Teixeira Gomes, Fernando Rocha, tudo, alguns poetas, né? Paulo Gil Soares, que depois foi para o Rio de Janeiro, que foi o criador do Globo Repórter, que agora fez 50 anos e o nome dele não foi citado. Então, eu aí, nessa época, com esse Zitterman de Oliva, que era diretor de uma... Diretor não, era dono um dos donos, sócio de uma gráfica, as artes gráficas chamada, resolveu publicar o livro. Aí publicou o livro com 200 exemplares, numa edição bem cuidada, com ilustrações de um artista plástico do nosso grupo, Calazans Neto, e então teve um certo sucesso. Por quê? No dia do lançamento, em 7 de julho de 1965, estavam lá
Jorge Amado, esses estudiosos livros, deputados, Jorge Amado, o irmão dele, James Amado, e assim por diante, uma série de pessoas, escritores outros, que agora não me lembro, que já partiram para outro andar da vida, do mundo. E então, esse foi esse livro, composto de poemas, na maioria publicado nesses jornais. A Cabra tem uma história. Eu fui muito amigo, e a minha turma, éramos amigos que éramos apoiados por a gente dessa geração anterior, a chamada Caderno da Bahia. Fui muito amigo do poeta Jair Gramacho, que era um grande tradutor de grego e de latim, principalmente dos hinos homéricos. Ele era muito amigo meu, e a gente, ele era boêmio, eu também me associei à boemia. E trabalhando no tal Jornal da Bahia, ele vivia sempre lá, porque ele escrevia algumas crônicas, mas não era vinculado à empresa. Um dia, nós estávamos numa tarde, tomando umas cervejas num bar, me lembro desse bar Nogueira, que existia perto do jornal, na rua principal, e o jornal era uma transversal, uma travessa. E então, nós lá éramos eu, ele e mais dois jornalistas, amigos, mas todos dois do Jornal da Bahia. Então, fizeram um desafio a nós dois, que escreveria um soneto capaz de ser publicado como diz, na página de artes, letras e artes do Jornal da Bahia. Então, nós, levado pela cerveja, ali naquele bar, uma tarde de primavera, aí eu e ele aceitamos o desafio. Ele ia lá, ele foi um grande poeta com poemas de fundamento na cultura greco-romana. Grandes poemas. Então, nós aceitamos. Ele foi para casa dele e eu fui para a pensão onde eu morava. Eu não tinha casa, era ainda hóspede de pensão, porque ainda jovem. Então, o que aconteceu? Em 61, ele foi, uns 2 dias depois voltamos. Ele trouxe um poema com alguma coisa, centrado num daquelas legendas gregas, e eu escrevi A Cabra. Aí, para mim, o assombro foi um sucesso, não só no grupo de jovens da geração que eu pertencia, como também de escritores importantes que nos davam apoio, tipo Luiz Henrique Dias Tavares, um grande historiador, Wilson Lins. Porque é um poema, vamos combinar, Floresvaldo, é um poema da pesada. Então, mas foi escrito aos 19 anos, né? Não, 61 não, aos 29 anos. Tudo bem, mas 62 eu faria 30 anos. É isso aí. Pô, é massa. Então é o seguinte, aconteceu isso. Então, a minha vida de poeta, que escrevi outros poemas que saíram desse livro. E você poderia, então, falar 3 poemas, outros poemas desse livro para a gente perceber essa vibração que por aí passa? Bruno, eu pensei dele ler A Casa. Ele leu bastante. Ele leu. Ele leu, né, agora. Ele leu. Não, porque como você agora contou a história, né?
Não, com a sua voz, é outra coisa. né? Você quer que eu leia desse livro? É isso, você poderia Eu ler A Cabra li e a outro. cabra. Você leu a cabra com uma qualidade tão grande que eu não. Não, Aí, é a sua Aqui a leitura gente aqui. gosta de ouvir o poeta lendo seus poemas. então vamos É a lá. sua Vamos Não tem ver. voz, nada é a sua melhor, viu, voz. Floresvaldo? Tá certo. Vou ver aqui. Aqui, página 61 do livro Poesia Poesia Reunida. Reunida e então a cabra. Talvez um lírico. Máquina de alvura, sonora ao sopro neutro dos ouvidos. Perco-te. Cabra que és, já me tortura, guardar-te, olhos passando-me vencidos. Máquina e jarro, no ar contraditório, sobre lajedo, casco azul polindo, domina suave clima em promontório, cabra, o capim ao sonho preferido. Suca-me perdurando nos ouvidos, laborado em marfim, luz e presença, de reinos pastoris antes servidos, teu pelo, residência da ternura, onde fulgura, na manhã suspensa, flor animal, sonora arquitetura. Renato. Como eu estava na febre dos campesinos, escrevi esse soneto rural. Está nesse livro, Revedor, de 65, 1965. Soneto rural. A precipitação do amanhecer rural retira a flauta, o som mais puro de quem, já acostumado com o escuro, absorto fica vendo o sol nascer. Capri no olho, tecido em bem-querer, persistente nas coisas que procuro, pastoreando sonhos, amargo ver com desencontrado olhar longe do muro. Recolho pastoral envelhecida, ao som da flauta, pastoral da vida, armado de silêncio e panorama. Ela se perde verde no horizonte, como ovelha de luz ou como fonte onde lavo meu sonho e se derrama. E tem um outro também no mesmo trajeto. Campesino. Como folhas caindo num deserto, humanas resistências vão caindo sobre campos sem sol. Peito coberto de um só grito, esperança só cobrindo. Rude labor de enxadas consumindo sangue que dá de sangue um sonho certo. Esperança do amanho já sumindo na sede da esperança que está perto. Amargas das lembranças param, vendo no íntimo do espetáculo chuvoso o aparecido desaparecendo. Antes que amor se ausente, ao chão sem humos, já baixam sobre o campo generoso as águas da manhã, movendo rumos. Esses são os versos. No restante são poemas mais longos, mais densos. Agora, Floresvaldo, tem um poema seu que sempre me intrigou muito e que eu acho que, de algum modo, ele se refere a esses momentos que você estava falando para a gente. E é um poema muito bonito também, a começar pelo título, Galope Amarelo, na página 91. Eu queria pedir para você falar esse poema para a gente. Esse é do livro depois do... O Fábula Civil, é do Fábula Civil. Caligrafia do Soluço, que eu publiquei em 1996,
editado pela Casa, Casa Jorge Amado, lá de... Eu vou ver. Esse fez muito sucesso porque foi na época que havia, foi escrito em 1967, que começou a haver a reação da juventude e dos intelectuais contra o movimento, contra a ditadura. E então, fez sucesso, porque os estudantes da época que estavam se mobilizando fizeram dele como se fosse uma espécie de bandeira locutória. Espera aí. Não, deixei errado. É página 91 que está desse volume. A página 91. 91, Galope Amarelo. Saiu no livro Fábula Civil, de 75, publicado pelo selo editorial da geração Mapa. Chamava-se Edições Edições da Bahia, não aqui. Página 91. Vou lá. Está aqui. Galope Amarelo. Galope Amarelo, o título. Quando ele voltou, é um poema na linha do versos livres, e propagado na técnica propagada pela Semana de Arte Moderna, mas desenvolvida melhor ainda depois daquele grupo que entraram Drummond, Vinícius e outros mais. Quando ele voltou, a moça do portão estava casada, o prefeito era uma cruz e uma placa, as aves mudaram de itinerário, como os ônibus. O irmão mais moço tomava ópio para esquecer. Quando ele voltou, o empregado da esquina respondera ao processo, onde perdeu a esperança e os dedos. O pai fuzilara um estudante, a mãe fugira com um mascate. Quando ele partiu, a primavera galopava nos rosais. Os campos de begônia floresciam, o gado esturrava nos currais, a terra desafiada vicejava como uma égua na véspera do galope. Quando ele partiu, o alimento dos olhos era verdura, de paisagem além da cerca, as goiabas enchiam os cestos, as mulheres voltavam com os meninos, os velhos falavam de assombração, a lua espreitava o pátio e o quintal. Quando ele voltou, o ministro citava o arquiteto, com a pretensão de restaurar o tempo à revelia dos relógios. O muro substituía o horizonte, autoridades sonolentas distribuíam o passaporte dos homens para o sanatório. Quando ele voltou, as leis se haviam tornado ainda mais fósseis. As oligarquias muito mais poderosas, os poderosos mais astutos. O ministro lembrava, entre aspas, a paz sobre os escombros. O menino relia as manchetes da guerra. Preconceitos rimavam com a economia. Quando ele voltou, havia uma encruzilhada e um alto-falante. A moça do portão estava casada. O irmão caçula era um soldado velho. Quando ele partiu, a primavera relopava nos rosais. Quando ele voltou, o céu era só um galope amarelo.
tem uma pintura de um pintor, grande pintor baiano, que morreu em 2010, tio de Rui Vieira Filho, que é Itamar Vieira, que ele fez uma tela Galope Amarelo, uma série de cavalos em galope assim de frente, com várias cores umas cores assim, sempre sombrias, e com luz assim, apenas ressaltando o claro escuro. Mas é isso. Muito bonito, eu não sabia dessa descrição. Esse aqui fez sucesso, porque a Faculdade de Direito colocou logo a revista Ampla. E outros publicaram, era declamado em reuniões. Porque é um poema muito forte, é um poema muito forte. Agora, Floresvaldo, tem um outro poema seu que está no livro, na página 109, chama-se Zoológico, e que tem muito a ver com essa mesma atmosfera, chama-se Zoológico, na página 109. Ele tem muito a ver com essa mesma atmosfera que você captura dessa época e que você trabalha com essas imagens, né? Com essa potência de imagem que é própria da sua poesia. Você poderia falar para a gente? 109? 109, Zoológico. Zoológico, desse mesmo tempo. Aliás, esse livro, Fábula Silvia, todo ele grávido de poemas que incorporam o clima de, vamos dizer assim, de censura, de prisões, de deportações, quer dizer, de exílios e assim por diante. Esse que eu falei com você fundou a revista Ano, dos fundadores da revista Ano, Heron de Alencar, irmão de uma jornalista que me levou para o Jornal da Bahia, na época. Esse Heron de Alencar foi para a França, foi embora exilado, porque ele era um professor de esquerda na Universidade da Bahia, da Federal da Bahia. Então, era um negócio. Então, a literatura que se fazia nessa época, na poesia mais intensa, e nos contos e romances, com uma variação maior, porque importava em criações mais vastas, né? Floresvaldo, você resume isso nesse poema que você acabou de dizer, os preconceitos rimavam com a economia. Foi incrível o resumo que você faz de uma época, viu? Que se produzisse aquilo que era necessário exato. para fortalecer o regime ditatorial. Exato. Então, vou ler aqui, Zoológico. Não leio o poema como o azul dos olhos, nem vejo as naves como o azul, como a luz do ocaso. Nada transformará lágrimas em frutos, nada redimirá as faces devotadas. Passa apenas o bico inerte, as pernas rotas, os pés inchados. O silêncio perturba o meu silêncio, nauta que se perdeu, imobilizado pêndulo, complexo sistema de horas e sonhos estagnados. Na gaveta do tempo guardei os sapatos de outrora. O velho terno marrom passei em conúbio com as manhãs sepultadas na poeira longínqua. Ficou a pele riscada de luto, o cimento categórico do presente. A vontade de rir envelheceu. Um dia alguém há de encontrar a fera e, penetrando sua crespa geografia, saberá que seus olhos ardem como brasas. Bonito, né? O fecho é esperançoso.
Da mesma forma, ele tem a atmosfera desse momento, ele cristaliza, né, a atmosfera daquele tempo histórico muito muito dramático, e que essas ilógicas da história fez um gonzo e se reproduziu no nosso tempo hoje, de modo que ele é muito atual, né? Assim, é muito atual. E além da beleza, é atual do ponto de vista político mesmo, né? Da beleza formal. Há um outro que é dentro do mesmo timbre, Uhum. que eu dediquei a Glauber Rocha. Página 89. Uhum. Poema preposicionado. Também fez sucesso na época por causa da elocução sugestiva, do momento vivido. Eu tenho um verso aqui que eu usei, porque eu tinha visto uma peça de teatro de Shakespeare, Antônio e Cleópatra, e que tem uma hora lá que o sujeito faz, um personagem faz, e diz que, não sei o que lá, era uma grande César, não sei lá, mas mas não era honrado. Eu fiquei tão bem impressionado com essa locução teatral dentro de uma peça trágica, que eu vi que aquele verso poderia ser lembrado. Foi encaixado. Então, eu dediquei a Glauber Rocha, que era muito amigo meu, convivíamos juntos. Ele já aí começando já fora, no Rio de Janeiro, trabalhando, depois para São Paulo, também trabalhou em São Paulo, como jornalista, e também como cineasta já com sucesso, porque já tinha lançado Deus, o Diabo na Terra do Sol, e caminhava para lançar aquele do Dragão, sei lá. Foi bem. Poema preposicionado, a Glauber Rocha. Debaixo das pontes de limo, debaixo desses rios parados, por que nos quererão ativos, mas não honrados? Por que sobre esses verões poluídos, por sobre esses ventos domados, por que nos quererão amigos, mas não amados? Diante desses mares vencidos, diante desses muros inviolados, por que nos quererão perdidos, viajantes sem mapa? Atrás dessas botas de verniz, atrás dessas máscaras de aço, por que nos quererão submissos, seres programados? Nesse poço de espanto e mito, nessa fria massa de ocasos, por que não paramos de rijo o fóssil barco? Com as ferramentas da vida, com os amantes, com os amados, por que logo não explodimos a obstinada máquina? Fique no ouvido o som terrível, crave na carne os estilhaços, antes me quero morto ou sofrido, porém honrado. Muito forte também, muito lindo. E nesse mesmo livro, Floresvaldo, tem um poema que eu particularmente gosto muito, e eu notei, né, quando li a primeira vez esse volume, que você tem uma atenção para as viagens espaciais, né? Preocupação com o espaço. Então, tem um poema que chama-se Ode à Margem do Poema, que é dedicado a Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Que assim, é um poema enxuto, mas de uma beleza concentrada, que eu acho fantástica. Está na página 119. Se você puder falar esse poema, poxa. É curtinho. É curto. Ode à margem do poema. A Yuri Gagarin.
Cessa a luta entre as imunidades e o morto. Muda o penhor dos olhos ante o precipício, ignoto frustra-se. Fecha-se o diálogo cru das paixões. Perto do sono, próximo do hino, flui a fonte, reclusa, inunda o opaco silêncio, imobiliza-se. Apaga-se o duelo anterior, passo onda escuro. A só humanidade, a quem da mágoa, pouso, arco azul. É porque ele disse lá de cima que a terra era azul. E o Gagarin. E que achei, isso impressionou muito na época a gente, quando ele nunca tinha visto. Ele viu de lá, como dizer, de uma distância enorme, que a terra era toda azul. Que a terra era azul, né? Pois Os é. jornais e os cronistas fizeram um mundo dessa visão que ele teve da terra. No livro seguinte, você... Deixa eu abrir, deixa eu pegar a página aqui. Na Caligrafia do Soluço, que é o livro logo depois desse... É desse. Da Fábula Civil, né? É. Da Fábula Civil, você já se volta para outras questões, né? Para questões um pouco menos, ainda políticas, claro, porque toda poesia é política, mas um pouco mais ligadas a questões do pensamento, da história, metafísicas, da própria poesia. No primeiro poema, eu vou dar uma explicação, é muito longo, mas é engraçado por isso. O primeiro poema, não, o poema que tem aqui, acho que é um dos primeiros poemas dele. Se você pudesse falar para a gente A Moda de Camões via Borges, que está na página 143. Esse eu tenho aqui. Está na sequência. E o Lápis Lazuli, que está na 146. Não, eu queria explicar aqui o primeiro deles. Por favor, por favor. Mais longo, é muito longo. Não vou ler, não. Racho sonâmbulo às 5 da tarde em ponto. Eu, com aquela durante estudante, com o tempo de estudante, fui muito ligado à esquerda. Depois eu vivi a vida e nunca fui direitista, mas também não fiquei tão amarrado a vínculos partidários. Uhum. Sempre votei como a consciência mandava. Mas esse racionamento, como eu lia muito, a minha formação poética teve muito a ver com a poesia espanhola e a poesia latino-americana, mas principalmente os fortes poetas ligados ao surrealismo e outros até menos, até não surrealistas. Então, eu adorava a Espanha, a literatura espanhola e certas literaturas. Eu li Leopoldo Lugones, poeta Leopoldo Lugones, antes de ler Borges. Só vim saber, depois que li Borges, que ele era amigo de Borges. Mas é o seguinte, aqui, Raçonâmbulo às 5 da tarde em ponto. É um título que pega um verso de Garcilaso. Mas foi escrito porque eu gostava muito da Espanha e eu amadureci depois nos tempos que foram escritos os poemas desse livro, esse foi um dos primeiros do livro. E foi justamente pensado logo depois que eu voltei de uma pós-graduação em Madrid. Eu fiz um aperfeiçoamento de jornalismo moderno na Escola Superior de Jornalismo da Espanha e no Instituto de Cultura Hispânica. Então, vivi aquele mundo lá, li um bocado de livro, negócio, e ainda estava Franco no poder. Eu fui um dia, eu era correspondente do Jornal do Brasil, em Madrid, nessa época, durante esse tempo,
eu fui dar uma notícia que aconteceu na Gran Via de um movimento de quebra-quebra, na Gran Via de grupos que protestavam contra a ditadura de Franco. Eu fui lá, vi o negócio, fiz a notícia e mandei para o Jornal Brasil. O Jornal Brasil deu na primeira página. Aí, quando saiu, a Embaixada da Espanha no Brasil, quer dizer, não sei mais, devia ser o cônsul do Rio de Janeiro, na época, eu sei que movimentou, eu fui chamado ao departamento de estudos contra de liberdade de imprensa para ele. E lá vieram me perguntar por que eu tinha escrito aquilo, eu fui explicando. E disse que eu era jornalista, seguia uma regra substantiva de obedecer aos fatos, narrar os fatos, fui embora. Mas aí eu escrevi. Mas como eu conhecia muito de cultura espanhola moderna, aí eu fiz tudo isso aqui em cima depois que li muitos livros sobre história da Guerra Civil, aí fiz em cima dos personagens da Guerra Civil, inclusive com Lorca. Lorca, aquele outro. Você poderia, talvez, ler o começo do poema. Ele é muito longo, mas bom. talvez a primeira ou as duas primeiras partes, para a gente sentir essa... Agora vi. Porque é como se fosse um conto. Sim. Um conto de fundamento poético, mas com fundamento numa história de natureza política, a Guerra Civil, e o que restou dela. Eu vou ler aqui. Rastro sonâmbulo às 5 da tarde em ponto, inspirado num verso de Lorca, aquele canto a Berrias. Primeiro, com um facho de aurora no coração, corro, me debruço nas tardes, levando uma flor azul no peito, um pássaro na mão. Seguramente não sei que labirinto de pranto hereditário e cemitério de gelo residem as forças que me animam. E este caminho não é cor-de-rosa nem de ouro, é um caminho. Em 1937, eu tinha 5 anos. Em Espanha, meus irmãos humanos, vestidos de sangue, conduziam a lâmpada, uma dor profunda. Escancaradas as bocas apregoavam aos que tinham no peito o punhal dos momentos, que ao longo dos minutos e dos dias, dos hospitais, dos montes, das trincheiras, um cheiro grosso de sombra e horror subia, abarcando ruas sangrentas, rios, templos, onde a noite duramente plantava seus domínios. Hoje estou triste. Barulhoso canto, mais alto levanto, de pé de cimento. Desfaço-me da auréola dos frágeis resíduos, com sangue a ferver nas veias de sonhos. Ardo o espelho de rio americano, aqui não são passões do índio Valerro, curtido de sereno e vento andino, levo sonhos partidos, sentimentos, impúberes, halos de tradição, oblatas índias, rezas, atabaques. Destrincho vértebra do meu assombro, uma a uma, para ser calmo e preciso, sem ódio, sem rancor, antes memória de todos os caídos nas guerras do homem. Remoto brilho de estrela trespassada, de solidão, de chuva e caminhos. Esse aqui está em itálico, porque é um verso do verso que mais influenciaram que eu li,
que eu li, que é Antônio Machado, o grande poeta da geração de 1898, junto com aquele Ramon Jiménez, Juan Ramon Jiménez, e outros mais. Antônio Machado, um grande Não, poeta. não. Aí segue cada passo. Aí eu vou, os que partiram daqui da América do Sul para ir lutar, dos que vieram de outros lugares, eu vou dizer assim, Lorca, eu vou citando o que soava ainda na memória. Percorro de Alicante a Extremadura, de Galícia e Navarra a Andaluzia. Paro em Granada. Algo me impele ao áspero caminho que virou chão de papoula. Paro e penso submerso em nevoeiro, na cortina de dor sobre a meseta, na fala de Unamuno em Salamanca, no que dizem bradam vozes grandes. Súbito um berro, rebentando tímpanos e rompendo a fissura das abóbadas, incinera retinas quando rangem os pulmões da loucura. Viva a morte. Esse foi o brado de um general da guerra, um general franquista, que está narrado por Unamuno no livro dele, e tem até esse Viva a Morte, que foi o que aconteceu na Catedral de Salamanca, numa missa de comemoração, e houve um discurso de Unamuno, que justamente está dando em favor da liberdade de outros fatores. Aí o general que estava lá representando o governo saiu assim do grupo da tropa, estava dentro da igreja, e gritou, disse o vereador várias coisas, e gritou, viva a morte! Viva la muerte! Aqui eu vou, de cada lugar, vou de Lorca. De um certo cabedal de sonho e fé, trago lume de que são meu patrimônio. De Lorca, de sua luzente aurora, molhado ainda do armário de vinar, galos que picam a casca do dia, lavor ciganos, gestas andaluzes, objeto de metal, carabineiros, filigranas que o murante dauro desce à sombra do alhambra de ouro e púrpura, na surda manhã lavada de passos e balas. E aí vai. De Machado. De Machado Agora, na... Diga, vai lá. mestre, eu cometi uma gafe aqui porque eu passei um poema que eu acho que era muito importante as pessoas ouvirem, que é justamente, eu mencionei esse poema, né, mas eu não pedi para que você falasse, que é o Água Preta. Água Preta? Que é o Água Preta, que está aqui, ele é do livro anterior, ele tá na página 124, e que você escreveu aos 22 anos, mais ou menos, não foi isso? Foi. Pois é, esse poema é muito importante. Ele tem, é um dos poemas, página, peraí, 124. Eu vivi Água Preta na minha infância. Nasci nos arredores de uma fazenda de cacau. E então, essa ficou na minha memória tudo aquilo que a minha infância guardou. As paisagens do lugar, a serenidade do ambiente, e os recantos. E a rua onde eu morei. Água Preta, que era o nome justamente da vila que era distrito de Ilhéus. Depois se tornaria Uruçu, município. Água Preta. Debruço-me na ponte. Olha o rio que sangra minha infância
me despeço de mim, lá do que fui, do que somente fui, não mais serei. Na rua do apertucho com tristeza, me despeço de mim, dos meus amigos. Imperceptível traço do destino, com palavras escritas nas paredes, existe na água quieta. Minha tia das dores debruçada na janela, olha a chuva batendo nos gramados. Do necessário roxo dos telhados, nasce o gado manso do tempo, rumo ao fundo do rio, chifrando ausências. Que beleza. Chifrando ao rio, rumo de necessário roxo dos telhados, desce o gado manso do tempo, rumo ao fundo do rio, chifrando ausências. É maravilhoso. Uma É metáfora, maravilhoso. uma metáfora, quer dizer, memorialística. É maravilhosa. As imagens desse poema, eu colei aqui na conversa, para as pessoas poderem ler também, são maravilhosas. E uma outra coisa, mestre, o amor não é um tema que, ao contrário de Vinícius, né? Você O falou em amor... roda de Pamões Via Voz, não foi? Oi? É isso, eu tinha falado nesse. E da caligrafia dos Paulus também. Exatamente. Quer que eu leia? Por favor. A moda de Camões Via Borges. Tu que me levas vindo do futuro e me impeles no rumo do passado, diz-me qual o destino, qual o fado que hei de claro cumprir no tempo escuro. Fala! Conta se foi desbaratado o exército de luz de longo aturo, que se pensava do tempo forte muro e se acabou como ouro nunca achado. Tu que me negas as especiarias de lavor da razão que antes buscaste, diz-me com letra e forma frias, se por terra, mar, ar, o sonho puro, corremos outra que não a mesma haste, só de ânsia antes buscada no futuro. Agora tem um poema aqui. Aí, se depois você pudesse falar Tempo Belo. o poema Rochedos, depois desse que você vai falar, Rochedo. Rochedos, que é na página 220 Esse livro do aqui. livro Esse livro, vários enaltecidos. Exatamente. Eu escrevi também para contrariar os historiadores. Esse verso eu resolvia, quer dizer, como eu vivia com aquela cabeça cheia de traumas centrados nas tragédias gregas, eu achei que, seguindo uma regra de Homero, a boa poesia se escreve, rege, quando narrada ou fundamentada numa história de assombros, na história, quer dizer, mais dos derrotados do que dos vitoriosos. Isso está lá na Ilíada. Foi bem. Aí eu escrevi esse livro numa época que abriu-se um... Eu não recebi nada de dinheiro aqui, não. Abriu-se na época, em 2000, uma programação geral e comemorativa da literatura, comemorativa dos 500 anos do descobrimento, no ano 2000. E havia para contos, quer dizer, prosa, o que fosse, livros em prosa e também em poesia. Aí eu tinha lido, alguns anos antes, uma obra do alemão
integrou o exército holandês, dentro da esquadra holandesa. Eu tenho o nome dele, está aqui, como epígrafe de poema. Ele fez a história da chamada invasão holandesa, como foi que ocorreu. E, na verdade, os holandeses eram para os brasileiros, os historiadores, invasores, mas, na verdade, eles traziam um novo mundo. Mas eu achei que a derrota dos holandeses teve um marco de tragédia. E eu fiz uma coletânea de poemas baseado nisso. E até justifico aqui na nota tradutória não, prefácio, o que eu disse lá eu falo outras coisas, aí vai aquele ponto aqui de uma página, na página 10, eu digo, já que a ideia central é a de uma logo, melhor direi que se trata de um poema sobre a infelicidade, ou talvez um hino à fraternidade dos homens, que toma o partido da descrição de emoções e vivência e pela voz de quem se inseriu num jogo de contradições, que mistura razão e sentimentos, motivações, desejos e atividades individuais e coletivas, envolvendo ações e personagens desde o sucesso inicial, porque os holandeses dominaram a Bahia, principalmente a cidade de Salvador, durante 1 ano e 3 meses, envolvendo ações e personagens desde o sucesso inicial até o total e inapelável fracasso. Então, você falou que qual foi o poema? Eu pedi para você falar o Rochedos. A Rochedo. Está na página Então, 220. houve um tempo em que vou ver aqui agora onde está o poema. Em que página? Página 220. Rochedo, há um momento do livro, uma série de poemas do livro, que é quando os holandeses, soldados holandeses e outras figuras, aproveitavam o tempo de lazer para percorrer a Baía de Todos os Santos. Então, eu ficava admirando aquelas encostas maravilhosas, aquelas reentrâncias da Baía de Todos os Santos, e principalmente os rochedos, as rochas e assim por diante. Aí eu, no meio de outras coisas, como a própria Bahia, barcos, etc., eu escrevi esse rochedo. É uma coletânea de 14 versos, mas não é soneto. Soneto, pelo menos, dentro da tradição. Mas eu resolvi fazer um poema que fosse o rochedo deles próprios, que encantavam os holandeses. Meu coração agora te pertence, lua que vaga sobre esses rochedos. Eles mesmos, reflexos de longínquos muros, agora esfingem a espreitar distâncias, a rimar arquitetura nostálgica de cercos, a exumar brasão latino, o artifício moro. Meu coração agora vos pertence, graves rochedos, arsenal de fúrias, que são arte do tempo, vosso algoz. Em quieta hora da tarde, ou noite morna, decreto imemorial que a espuma lavra, a ruína e morte, a solidão alude, o som da água que ruge a vossos pés. Maravilhoso, mestre. Infelizmente,
é sempre uma tristeza, e hoje mais ainda esse momento que eu tenho que apontar para o fim do evento, porque nós temos um período determinado pelo aplicativo, né, pelo Zoom, Perfeito. e ele encerra automaticamente, se a gente deixar passar aquele tempo, ele encerra automaticamente e não é bom. Então, mas assim, uma alegria imensa, mestre Florisvaldo Matos, ter pela primeira vez conversado assim, ao vivo e a cores, como eu disse antes, embora não pessoalmente, em carne e osso, mas estamos aqui em imagem, voz, né? E ouvir a sua poesia pela sua voz, para mim, acho que para todos aqui, os que já conheciam e os que ainda não conheciam, foi uma alegria, um prazer, além de ouvir algumas histórias em torno dos poemas e da sua aproximação da poesia também é muito importante. Isso fica como registro, né? Esse registro é fundamental para que, no presente, mais além um pouco, pesquisadores também possam se servir desse material que, não tenho dúvida, ficou aqui riquíssimo. Eu queria reproduzir aqui uma frase que o Ricardo Leão, um poeta também muito interessante, deixou aqui nos comentários, que ele disse: essa metafórica abundante, oriunda do grande surrealismo e modernidade espanhóis, é simplesmente deslumbrante. Uma pena que esse tipo de lirismo ande em falta. Com o que eu concordo, né? Essa imagética, esse lirismo, talvez tenham sido que mais tenham me aproximado de sua poesia, além dessa densidade existencial e poética, né? Então, mestre, eu queria agradecer muito. Soube do seu empenho, chamou até um técnico de informática, porque estava havendo uns entraves aí na manipulação do programa. E eu fico muito, 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 muito grato e encerro aqui assim, verdadeiramente emocionado, porque recupero memórias dos 15 de muitos anos atrás, quando eu tinha 15 anos, fiz 60 esse ano, ou seja, de 45 anos de vida que os seus poemas vieram me acompanhando. Muito obrigado. Muito Passo para obrigado. a Susana fazer o encerramento. Eu também quero Opa. dizer, peraí, eu até dizer algumas palavras. Agradeço muito essa oportunidade nesse site de grande importância, de grande significação, dialogando com pessoas de tão alta gentileza, portadoras de tão alta gentileza e comunicabilidade e também de cordialidade. Agradecer o grande Nuno Raul, a Susana Vargas, a Camila, e também queria dizer o seguinte: como eu notei que não, esses 2 livros meus lançados, editados em 2022, sendo que a Academia dos Rebeldes, que chamam de ensaio, mas eu não, foi lançado no dia 25 de abril, é uma edição da Academia, não, da Assembleia Legislativa, do setor de cultura da Assembleia Legislativa, chamada Alba Cultural. Foi até com o presidente da Assembleia, o lançamento, fez discurso, elogiou o livro que eu tinha lido. Foi bem. Eu quero dizer a vocês que mandem para mim pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, ou pelo Gmail, os endereços para mandar esses 2 livros. Os dos outros não garanto, porque, mas assim, os poemas, a antologia poética, quer dizer, os poemas, sonetos elementares, e mais uns outros já estão há muito tempo esgotados. Então, quero mandar para vocês e para também pessoas que assistiram e que têm interesse, mandem os endereços por um desses canais virtuais. Agradeço muito. Quero ouvir agora a grande Camila. Maravilha, Florisvaldo. Queria também
agradecer muitíssimo a sua vinda, né? Sua participação aqui, um momento que esperávamos muito, né? E quando falamos, o Nuno falou em você, eu falei sim, né? Então, vamos trazer o Florisvaldo para cá. Então, assim, agradecer muito a você, a presença de todos, e fazer um agradecimento muito especial ao querido poeta e amigo de tantos anos, que é o Rui Espinheira Filho, que a gente quer trazer também. Rui, se prepara, tá? Que daqui um pouco vem você. A Bahia está invadindo o concerto de poesia, tá? Então, está na hora dos baianos tá? Chegarem até aqui. O Brasil Então, nasceu na Bahia, e a Bahia é sim. nossa pátria emocional. Então, poxa, tem que Bahia trazer os agradece. baianos. A Bahia agradece. Sim, olha, quando vier o Rui também, vocês não podem perder, tá? Estarei E, como assistente aqui no Rio. sim, Estarei, Florisvaldo, a gente manda te comunicar, né? é, Já daqui um pouco, daqui um tempo, um pouquinho, né? A gente tá. vai falar com o Rui para ele entrar Ajustar na a onda da data, né? Bahia, tá? Emerson é um livro muito bom, uma É, coisa extraordinária, A Invenção da Poesia, é. pela Bertrand. O E eu Bertrand é que... um... Ô, Suzana, queria Ah, queria mandar um oizinho aí para Omar Florisvaldo. Baiano, um baiano de Residindo em Petrolina. Petrolina. Vinha Planaltina na minha cabeça, Omar. Não é Petrolina, é Petrolina. Eu Tá, quero, eu querido quero amigo. aproveitar a oportunidade e agradecer por essa tarde maravilhosa na companhia do mestre Florisvaldo e também na companhia calada do grande Rui Espieira. Mas eu quero apenas dizer para Florisvaldo que, há 5 dias atrás, eu tive a alegria extasiante de cortar as matas de Uruçuca e Aiells, aquelas Foi? matas maravilhosas. Passei de Grande. carro naquele trecho. E quero Aquele texto. aproveitar essa oportunidade, embora não devesse até, mas pedir para Florisvaldo, oportunamente, eu ando interessado em me aprofundar na poesia de Jacinta Passos e da minha antiga e grande companheira Ana Montenegro, do velho Partidão na Bahia, que militamos juntos. Então, eu queria oportunamente lhe pedir alguma ajuda no sentido de me proporcionar a informação de caminhos que a gente pudesse se aprofundar na procura dessa obra. Uhum. Ela Você está aqui, ó. Ela peça está a ele, aqui. peça a ele que manda o endereço que nesse livro grosso de 512 páginas tem um ensaio chamado Ensaio pelos Outros, não por mim. Tem um ensaio sobre Jacinta Passos com uma antologia de poemas dela. Uhum. Eu Maravilha. escrevi esse ensaio. Porque, inclusive, Florisvaldo, eu tento me aprofundar, porque a Jacinta morou anonimamente 2 anos aqui em Petrolina, antes de ir para Aracaju. Antes de ir para Aracaju. E eu venho tentando pesquisar muito para ver o que encontro da passagem dela aqui por Petrolina, no início da década de 60. Tá bom, meu velho. Mande seu endereço. Te mandarei. Só para complementar, e aí é um orgulho particular que eu peço permissão às pessoas para citar, e eu sei que você tem um registro, eu sou primo do Miguel Torres, o Miguelito, companheiro de Glauber nas aventuras do Sim. Muito bem. No próximo mês estaremos inaugurando um teatro em Curaçá, cidade onde ele nasceu, com o nome de Miguel Torres. Oh, que bacana. Eu lembro dele, nós convivíamos muito nas reuniões da Geração Mapa, nas peças de teatro lá da Escola de Teatro da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. Um grande abraço. Obrigado pela alegria dessa muito tarde. obrigado. Para mim é uma satisfação enorme ter contato com você, mesmo virtual. Mas, pelo menos, foi de voz e fisionomia. Eu, antes de encerrar, eu queria só anunciar, fazer alguns anúncios que sempre me passam e eu tenho que fazer da Estação das Letras, tá?
que é o seguinte: o próximo evento que nós temos, que é gratuito, é online, né? A Sexta com Letras. Nós vamos ter a leitura de um conto do Graciliano Ramos, conto chamado Um Cinturão, pela Vânia Salek, que é uma professora, uma escritora e professora, e que uma leitura maravilhosa, que vocês não percam. Vai ser dia 4 de agosto. Também temos uma janela literária, que são leituras feitas por autores, né, vários, prosa, poesia, né? É uma janela literária muito especial, que vai lançar o livro do Luiz Antônio de Assis Brasil, um romance baseado na vida do pai do Mozart. Então, assim, é fantástico. E temos o mestre Luiz Antônio de Assis Brasil aqui no dia 10 de agosto, quinta-feira, 18 horas. O próximo concerto de poesia, são muitos avisos, o próximo concerto de poesia vai ser no dia 26 de agosto, 15 horas, como sempre, e os poetas convidados são o André Luiz Pinto e a Micaélia Schmedel, né? É que eu tenho dificuldade de falar o nome dela, às vezes. E são 2 jovens poetas muito bons, e eu espero vocês. Queria também me despedir ainda, avisando que o Nuno Hall começa a oficina de poesia no 2º semestre, dia 7 de agosto, tá? Então, já vou aqui anunciar, fazer né, como é que eu vou dizer? Um marketing, sei lá, alguma coisa parecida. Eu aqui estou que nem... Péssima de marketing. Tá? Eu estou que nem o Sérgio Moro, sou suspeito para falar. E terminar lembrando um verso com o qual o Floresvaldo abriu esse concerto, né? Do soneto romano, em que ele diz, né? Não sou Orfeu, não sei deter os rios. Olha que maravilha de verso, né? São muitos versos, né? O necessário rosto dos telhados. Eu vou anotando assim, à medida que vão lendo, aquelas imagens que são muitas, né, Floresvaldo? Porque você tem essa capacidade de aliar também, não é, as questões, por exemplo, políticas com lirismo, com um alto padrão de lirismo, né? E que é difícil, porque muitas vezes, para fazer alguma poesia de natureza assim mais social, o poeta acaba no panfletário, né? Nas questões panfletárias, né? E você não, você, né, universaliza, né, essas questões, né? São de natureza política, muitas vezes, mas que você consegue universalizar. E agradecer sempre, né, a você. E alguém aqui falou assim: a culpa é do Aldemar. Sabem quem é o Aldemar? Não, ninguém Falar? sabe nem quem. Não, Posso não, não. falar? Não. Então tá, É um então fica amigo um meu, mas não segredo. vem ao caso. Não vem ao caso. É. Esse amigo meu é muito inconveniente. Deixa para lá. Tá bom, então eu não vou falar. Então, gente, muito obrigada pela presença, tá? Por essa tarde, né, que a gente pôde apresentar para quem ainda não conhecia, para quem já conhecia, puderam, né, reler ou rever, né, os textos, os poemas do Floresvaldo. Floresvaldo, muito, muito obrigada. Todos aqui recebam um abraço. O Rui, muito apertado, de tanto tempo que eu não te vejo, tá? Um beijo para todos. Muito Mestre, obrigado. obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Todos, Uma muito alegria. É grande também a minha alegria, grande. Muito, muito. Meu fim de semana está realizado. Tá bom. Beijo grande para todo mundo. Tchau. Um beijo. Maravilha.